Olá, mamães, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Eliana Dias, sou especialista em sono infantil há 15 anos e são muitas histórias para contar. Cada situação mostra os desafios enfrentados e superados através da educação do sono. Delas, tenho certeza que sempre ficam lições aprendidas e dicas que podem facilitar o dia a dia com o seu bebê. Todo dia eu recebo dezenas de mensagens de mães contando que hoje vivem uma realidade muito diferente daquelas de quando sofriam privação de sono, quando seus bebês mamavam a noite toda, só dormiam se fosse no peito e muitos outros problemas de sono, como a história que eu vou contar hoje para vocês. Hoje a história é da Fernanda, uma menininha de quase 3 anos que eu atendi já há alguns anos atrás. Fernandinha tinha um comportamento muito pontual, assim, em qualquer lugar que ela estivesse, né? De quando era contrariada, ela provocava vômito, ela vomitava. Então ela fazia isso na escola, ela fazia isso em casa, ela fazia isso quando a vovó tentava dar um banho nela, ela fazia isso à noite para dormir. Se a mamãe tentava fazer a educação de sono, não conseguia ir para frente porque Fernanda vomitava à noite. Levou a psicólogo, levou a neuro, e todos diziam que era um comportamento dela e que cuidado, enfim, nunca encontraram o porquê dessa criança agir assim. Aí a Heloísa, a mamãe dela, entrou em contato comigo e eu disse para ela: é um comportamento que dá para ser mudado, não é um comportamento de doença, não é um comportamento emocional, psicológico, é hábito. Ela desenvolveu este hábito, até porque eu já tinha tido outras crianças com este mesmo comportamento. Eu disse para ela, além da gente ensinar a dormir, ela vai perder este hábito, ela vai mudar este hábito, ela vai perder este hábito. Mas a mãe encontrou muita resistência na avó, que morava com eles e que cuidava da Fernandinha desde que havia nascido. E a avó, na verdade, foi a vovó quem passou esta compreensão para Fernandinha, né? Um dia a Fernandinha, por alguma razão, teve um vômito e a vovó se desesperou e a Fernandinha percebeu aquele comportamento. Então, tudo que contrariava ela, que ela queria ficar livre, ela vomitava depois. Bom, Heloísa resolveu fazer a consultoria. Eu tive muito problema com esta avó, né? Nós tivemos muito problema com ela. Foi uma história até muito bonita. Eu entendo as avós, entendo quando as pessoas têm dificuldade de entender a educação de sono ou qualquer outro tipo de educação, né? Porque realmente é difícil, mas é preciso. Então vamos lá. Primeira noite da Fernanda, cheguei, organizei tudo, organizei o quarto dela, o berço dela, e quando chegou a hora de fazê-la dormir, eu pedi para a mamãe uma toalha de banho, pedi já para deixar as roupinhas dela ao lado. A mãe chorava: mas você acha que ela vai vomitar? Eu falei: vai. Se ela tem esse comportamento com tudo que contraria ela, ela vai vomitar. Bom, começamos, né? Deu tchau para todo mundo, apaguei as luzes, comecei o processo, comecei a fazer o processo de não vir na grade do berço, comecei o processo dos comandos de voz. Isso tudo faz parte, né, do meu método da educação de sono. E ela até foi longe com a história do vômito. Eu até estava esperando que ela fosse vomitar mais rápido, mas não, ela ainda levou um bom tempo, até que chegou uma hora que realmente ela vomitou. Então, nesse momento, a vovó desesperou, queria entrar no quarto. Eu pedi para a mamãe que não deixasse a vovó entrar no quarto, que segurasse a vovó lá fora. Foi esses tumultos que acontecem, mas a gente, como consultora de sono, com experiência e tudo, tem que saber lidar com essas coisas. Então, deixei Fernandinha dentro do berço, não tirei do berço, ou seja, eu tive consistência, né? Tive paciência e consistência. Troquei o berço com a Fernandinha dentro do berço, troquei a roupinha dela, peguei a roupinha limpa que a mãe já tinha deixado ali, coloquei no berço, forrei para que se caso, né? Forrei com a toalha de banho direitinho e
continuei o processo. Fernandinha entendeu que ela não tinha saída, que ela já tinha usado todas as estratégias dela para não deitar e não dormir. Pois bem, ela deitou e dormiu. Na segunda noite, ela já foi um pouco menos resistente, mas quando acordou na madrugada, ela tentou vomitar. Como o estômago já estava mais vazio, porque ela não havia mamado de 1 em 1 hora, como ela estava acostumada a mamar. Imagina, gente, uma criança de 3 anos mamando uma mamadeira de 1 em 1 hora. Claro, qualquer coisa, movimento que ela fizesse de ânsia, ela iria vomitar, pois ela estava com o estômago cheio, né? Então ela tentou, mas como ela estava com o estômago vazio, e eu dizia para ela, não faz isso, não faz assim, porque, gente, uma criança de 3 anos, ela tem um outro nível de compreensão. É por isso que o meu método é separado por idade. Se ela tivesse 1 ano de idade, seria diferente, né? Aliás, eu tenho um bebê que adquiriu esse comportamento, ele tinha 11 meses. E a gente tirou também, foi possível corrigir. Pois bem, Fernandinha passou a dormir, foi um processo bem difícil dela, porque tinha todo esse ambiente contrário, né, em casa, mas ela aprendeu a dormir, passou a dormir, só teve uma noite com vômito, e dali para frente eu fui orientando os pais e a Fernanda mudou este comportamento, ela já não vomitava mais. O comando, gente, a mudança de comportamento, a retomada de autoridade dos pais, a retomada de colocar os limites para a criança faz com que ele leve essa educação do sono para os outros ambientes da vidinha dele, para as outras situações da vidinha dele. Então, a Fernandinha parou de vomitar na escola, parou de vomitar em casa e parou de vomitar à noite. Eu tenho muitas mensagens da época muito bonitas, né, da mãe agradecendo e das professoras contando, inclusive depois vieram muitas crianças desta escola para a educação de sono, porque as professoras passaram a conhecer, né, a educação de sono, que na época era início ainda, não era todo mundo que conhecia, e a Fernandinha hoje já é uma mocinha, né, tá grandona já, ela deve estar com seus 12 anos mais ou menos hoje. Então, o que nós tiramos de lição dessa história? Que não é porque a criança vomitou, ou não é porque algumas crianças têm o hábito de bater a cabeça na grade do berço, né? Mas eles sabem como bater para não se machucar, e os pais se desesperam, se apavoram e acabam virando refém desta criança, do hábito e da estratégia que esta criança desenvolveu para dominá-los. Então, a lição de hoje é: tenha consistência. Aonde eu tive consistência? Não tirando a Fernandinha do berço, trocando e retomando o processo. Ela entendeu que não havia outra forma a não ser ela deitar e dormir, porque era hora de deitar e dormir. Então, os comandos de voz que a gente tem no processo, né? O comportamento nosso é que faz essa educação. E com isso, a criança vai adquirindo um comportamento no geral. Ela não deixa de fazer isso à noite e continua fazendo durante o dia. Outra coisa que ela fazia muito era na hora de sentar na cadeirinha. Ela não queria sentar e ela vomitava, para não sentar na cadeirinha do carro. Então isso tudo acabou. Então vejam vocês como uma simples retomada de autoridade, de limites para a criança resolve muitos problemas. Um beijo e até a próxima história.